Olá pessoal, bem-vindas e bem-vindos ao podcast do Manchetômetro, monitor diário da mídia brasileira. Eu sou o André Madruga e serei o âncora do podcast da semana. Antes da gente começar, eu convido todas e todas a acessarem a nossa campanha de financiamento coletivo. Ajude o Manchetômetro a continuar online. É só acessar benfeitoria.com/manchetômetro e contribuir, se possível, para a continuidade do nosso projeto. Neste episódio, daremos prosseguimento ao nosso especial sobre as eleições de 2022. E o foco de hoje são as temidas e conhecidas fake news, ou notícias falsas. Para isso, convidamos a pesquisadora do Manchetômetro e doutoranda em Ciência Política no IESP-UERJ, Luísa Medeiros, e o pesquisador do Manchetômetro, também doutor em Ciência Política pelo IESP-UERJ, Eduardo Barbabella. Bem-vindos, Luísa e Eduardo. Olá, André. Olá, Eduardo. Agradeço pelo convite. Oi, André. Oi, Luísa. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Vamos lá. As notícias falsas têm tido muita relevância na campanha eleitoral brasileira, mas elas não são um privilégio ou uma exclusividade do Brasil. No mundo, muitos países democráticos têm percebido um risco na circulação desordenada de desinformação e, por isso, têm adotado medidas para conter esse fenômeno. Para começar, queria saber de vocês definições. Como funcionam as notícias falsas? Quais os impactos da circulação dessas informações em uma democracia? Bom, falando assim, em termos de definições, né, poderia começar falando a definição que eu trabalho na minha tese de desinformação como sendo informações ou notícias falsas e enganosas que são distribuídas de forma a buscar um alcance amplo e geral, geralmente com o objetivo de atingir alguns fins políticos e econômicos, mas podem ser intencionais ou não. De qualquer maneira, a divulgação de informações falsas de maneira não intencional também faz parte da desinformação, desse conceito de desinformação. Mas é interessante a gente pensar por que ela se tornou um problema relevante, né? Na literatura, enfim, já vem sendo bem discutido, que a gente vem assistindo desde 2010, por volta de 2010, uma mudança significativa, né, de paradigma, de organização da esfera pública, que a partir do pós-guerra vinha sendo sustentada numa lógica do jornalismo profissional, e que dentro dessa lógica surgiu um conjunto de opções que foram feitas, né, em torno de ampliação de público, de conquista do status profissional, que era justamente uma combinação de público e de comercial, e que, apesar de problemas como falta de pluralismo e de diversidade, que a gente está sempre discutindo aqui no Manchetômetro, que quando a gente fala de falta de pluralismo e diversidade, e essa é uma questão muito forte, sobretudo aqui no Brasil, apesar disso, a confiabilidade da informação, ela não foi uma grande preocupação nesse período, né, depois do pós-guerra e até 2010. Essa nova organização do ambiente informacional é muito pautada pela fragmentação, pela segmentação, uma busca pelo viés de confirmação, essas coisas que a gente está observando hoje em dia, após essa mudança de paradigma, dessas mudanças significativas do ambiente informacional. Essas mudanças foram dadas pela capacidade que as plataformas, as novas plataformas que surgiram nos últimos anos, tiveram de trazer para si a atenção dos usuários. E elas acabaram tornando-se, assim, as novas organizadoras dessa esfera pública, desse ambiente informacional, agora sobre essa nova lógica. E falando um pouco sobre por que elas são um risco para a democracia, também tem sido debatido na literatura de teoria democrática que a circulação de desinformação, ela atinge em cheio o processo de decisão do voto, ela compromete também a deliberação pública, porque favorece mais a polarização e menos o debate com argumentos e o estabelecimento de um consenso, e ainda também prejudicaria a expressão pública e a participação do cidadão nas instâncias decisórias. Bem, aproveitando o que a Luísa disse, né, é muito importante, quando a gente pensa em notícia falsa, quando a gente pensa em fake news, né, pensar um pouquinho como é que isso aí funciona, né? A Luísa falou muito bem sobre isso ser intencional ou não. Isso é importante porque a gente tem que entender que, às vezes, as notícias falsas podem acontecer meio que por acaso.
Por quê? E por que elas funcionam? Porque elas atuam em situações ou em dimensões da nossa vida que às vezes nós não compreendemos de uma forma total, mas elas acabam afetando, né? Existem alguns teóricos, né, que falam muito sobre onde a fake news ela vai atuar para te influenciar. Existem 4 formas, né, ou 4 sistemas que ela pode mexer. Ela pode influenciar em você, né? Ou ela pode atuar na sua ideologia, no que você pensa, no que você acha que deve ser, né, sua ideologia política. Ela pode atuar a partir do design da plataforma que ela vai mexer. Então, por exemplo, uma fake news que vai para o Facebook, ela vai ser totalmente diferente de uma fake news do WhatsApp, para ser eficiente e eficaz, e principalmente para aproveitar a forma dela se espalhar naquele aplicativo. Então, é uma forma diferente, são formas diferentes que você cria para poder atuar na melhor forma possível numa plataforma. E isso, quem trabalha com fake news, quem cria fake news, sabe exatamente como atuar nisso. Outras formas é na sua vida cotidiana, né? Então, a gente fala sobre limitar a sua vida cotidiana. Então, por exemplo, quando você fala, vou dar um exemplo prático da nossa eleição atual, quando você fala que o Lula vai fechar uma igreja. Isso aí é o quê? Seria o Lula impedindo você de exercer a sua fé, ou vamos, né, nesse primeiro momento, vamos ser práticos aqui. Ele vai te impedir de ir ao seu culto, ou à sua igreja, à sua religião, ou seja, de expressar a sua religião. Percebam que essa notícia falsa, ela aparece, primeiro, ela está te limitando a atuar num plano real, ou seja, numa forma no seu dia a dia, ou seja, está limitando uma coisa que você possa fazer ou não. Mas essa notícia falsa, ela também vai atacar o quê? A sua crença, o que você acredita, ou seja, você acredita que a sua religião é uma forma boa de se viver a vida. Então, ele está mexendo na sua crença, ou seja, ele está dizendo que o Lula vai limitar a sua forma de exercer a sua religião. Ou seja, ela também atua na sua crença. Então, a gente vê que uma fake news ela pode atuar na sua ideologia, ela pode atuar na plataforma, naturalmente, ela pode te restringir, né? Ela pode falar que vai ser restrito o seu direito de alguma coisa, ou ela pode atacar diretamente a sua crença. Por ela ser assim tão complexa, é difícil, às vezes, a gente perceber que a gente está sendo alvo de uma fake news, porque ela influencia em fatores e em vetores muito complexos. E como a Luísa disse, ela acaba sendo um perigo muito grande para a democracia. Porque a democracia acaba sendo muito influenciada por notícias falsas que acabam fazendo com que as pessoas visualizem as questões de forma errada. Voltando a esse exemplo, quando você fala que o Lula vai fechar uma igreja, você limita como as pessoas talvez vão votar, elas podem não votar nesse candidato especificamente, porque esse candidato defende, né, vai defender o fechamento de uma igreja. Então, você vai limitar o seu exercício, o exercício do seu voto naquele candidato. Então, isso acaba atuando dessa forma. Mesma coisa que a gente viu na Inglaterra, né, no Reino Unido, com o Brexit. Você teve uma chuva de notícias falsas que utilizaram a plataforma do Facebook de forma eficiente para atuar nas pessoas e criaram uma expectativa do que o Brexit ofereceria, ou do que não ofereceria a União Europeia. E aí você cria essa lógica da notícia falsa dentro dessas lógicas, desse sistema. Então é isso que a notícia falsa traz. E ela realmente é um perigo muito grande, porque ela vai te limitar. Ela vai limitar como você vai pensar. Você não vai conseguir pensar racionalmente, né? Se você acredita de forma anterior a qualquer razão, dentro da sua lógica moral, social, emocional, você acredita que existe um fator primeiro que está sendo limitado por alguém ou por um grupo. Então, você não consegue atuar politicamente, racionalmente, para deliberar dentro dessa esfera pública. Então, você acaba sendo prejudicado. E é nisso que a fake news atua muito bem. Ela limita a sua forma de atuar, ela reduz as suas condições de enxergar a situação de uma forma ampla e talvez decidir de uma forma melhor para o que é melhor para você, de uma forma ampla, e acaba limitando a uma questão, normalmente, aqui no Brasil, muito ligada à moral e aos costumes, e limitando a sua forma de pensar. Vamos lá, então. No Brasil, a alegação de que adversários políticos mentem em período eleitoral existe há muitos anos, sempre existiu, mas em 2018 elas ganharam a companhia desse conceito definido como fake news. Principalmente por causa do Trump, né?
Então, em 2022, agora, neste ano, as fake news estão presentes de outras formas e dos dois lados, os dois adversários usam. Como vocês avaliam a campanha deste ano em termos de notícias falsas? Então, a gente tem que, quando a gente pensa em Brasil, né, quando a gente avalia esse ano as campanhas, a gente tem que avaliar duas questões diferentes, né? São duas campanhas totalmente diferentes e que atuam de formas totalmente diferentes, mas que têm algumas similaridades quando a gente trabalha com as fake news. Primeiro, a gente tem que pensar, vamos pelo mais difícil, né, ou pelo mais complexo, que é o caso do Bolsonaro. No caso do Bolsonaro, como é que ele faz essa fake news? As fake news do Bolsonaro, desde sempre, desde 2018, são conectadas a questões relacionadas à moral, religião, costumes das pessoas. Então, ela é muito associada a isso. Em 2018, como citou a pergunta, tem a questão da mamadeira, tem a questão do kit gay. Então, você fala que o Brasil vai entrar em conflito com os valores morais das pessoas, e também falavam, né, que o Brasil ia virar uma Venezuela, que eles iam implantar o comunismo, ou seja, também trabalhava com as questões políticas e ideais econômicas também. Mas por que, né, a gente tem essa visão toda complexa aqui? Porque as pessoas têm uma imagem da vida, as pessoas têm uma perspectiva e uma percepção das coisas. E essa perspectiva e essa percepção são muito divulgadas pela mídia tradicional. A gente tem que pensar que a mídia tradicional, muitas vezes, ela transmite a informação. As pessoas assistem e conectam-se com a vida e com a realidade pela mídia tradicional. E o que a mídia tradicional apresentou para as pessoas nos últimos 14 anos? Uma lógica antipetista muito grande. A gente percebeu que a mídia tradicional construiu, durante os governos Lula e Dilma, principalmente, uma visão antipetista muito forte. E, principalmente agora, nos últimos 6 anos, né, desde que a Lava Jato apareceu de forma forte, criou-se um antilulismo também. O Lula virou um grande inimigo aqui. Se a gente pensar nos últimos anos, o Machetômetro tem acompanhamento da Vaza Jato e da Lava Jato, né, a gente avaliou essas questões, nós temos dados sobre isso. Nós percebemos que houve uma campanha e uma campanha na mídia tradicional, e principalmente uma cobertura da Lava Jato muito desigual, que hoje, né, ao final da Lava Jato, basicamente, né, ou principalmente da fase Lava Jato, Lula versus Moro, né, que acabou sendo anulada pelo STF, essa mudança e essa anulação não teve o mesmo tratamento que teve quando o Lula foi julgado e condenado pelo Moro, de forma ilegal. Esse julgamento foi muito mais coberto. Nós vimos na Globo, ao vivo, nós vimos jornais, manchetes, colunas editoriais sobre o caso, mas nós não vimos essa mesma quantidade de informações quando houve a anulação, ou quando o Lula foi vencendo em alguns momentos também específicos. Então, assim, a gente viu uma cobertura totalmente desigual. E por que eu estou falando sobre isso? Porque quando a gente chega em 2022, qual é o principal argumento que nós temos aqui? Nós mantemos o Bolsonaro numa discussão de notícias falsas, de moral e costumes. Lula vai fechar as igrejas, Lula satanista, Lula vai implementar o banheiro unissex, né? Então, eles criam essas notícias falsas que atacam os valores das pessoas, mantém aquele discurso também sobre a Venezuela, sobre o comunismo, e adicionam também uma questão moral do Lula ladrão. Você conecta com o Lula ladrão e que as pessoas têm uma facilidade ainda maior de se conectar, porque as pessoas durante anos ouviram da mídia, desde o mensalão, que o Lula é corrupto ou conivente com a corrupção. Mas à medida que o tempo passou e o Lula ganhou alguns desses processos, você não viu na mídia a mesma cobertura sobre essas absoluções. E, por exemplo, meia-culpa, alegando os erros, admitindo os erros publicamente, com a mesma força e com a mesma ênfase que se fez ao longo do tempo. Então, você construiu para a fake news do Bolsonaro, foi muito simples. Além dos casos de corrupção também, você citou coisas também que foi a mídia que divulgou também por anos. Por exemplo, Venezuela. Outra coisa, regulação da mídia, que o Bolsonaro também usa. Sempre foi visto pela mídia tradicional como o quê? Risco do comunismo no Brasil, PT ligado ao comunismo. PT que é a censura da grande mídia. É o que o Bolsonaro usa. Sim.
É isso. Bolsonaro ele usa muito bem essa lembrança, e principalmente essa história que as pessoas têm no acompanhamento midiático do que é o Lula. Então, eles entendem o Lula dessa forma, eles esquecem, né, e por isso que a campanha do Lula se volta muito a desmentir e lembrar também as pessoas, né, para tentar, de certa forma, desconstruir essa imagem, lembrar dos feitos dos dois governos Lula. Então, você percebe essa diferença aqui. E quando a gente vai para o lado do Lula, né, para fechar aqui, a gente tem que pensar que o Lula faz a mesma coisa. A lógica da fake news do lado do Lula também pensa, se organiza dessa mesma forma. Por quê? Quando você fala sobre Bolsonaro satanista, né, por causa da questão dele ser ligado à maçonaria, você cria uma fake news, né, cria-se uma fake news nas redes de Bolsonaro satanista, você também está conectando com o mesmo valor, que satanismo é errado. E quando você também tem a notícia falsa, e aqui a notícia falsa porque a gente não tem como comprovar, né, gente? A gente não sabe, ainda não é verdade, mas a gente não sabe se isso vai acontecer de fato. Por exemplo, que o Collor vai ser ministro da Previdência do Bolsonaro. Quando você fala isso, o que você está fazendo? Você está se conectando a uma lembrança que as pessoas têm do Collor. Pegar a poupança das pessoas e você se conecta a isso. Você impede, você cria uma conexão do Bolsonaro com o Collor e você fala, o Bolsonaro vai roubar minha poupança, o Bolsonaro vai roubar meu auxílio emergencial, vai congelar, vai prender. E isso pode não ser verdade, como pode ser verdade, mas a gente não tem como comprovar, mas isso se conecta à sua forma de pensar e aos seus valores, à sua questão econômica, isso vai tirar dinheiro seu, né? Isso vai sumir o seu dinheiro durante um tempo. Então, as pessoas têm uma lembrança muito viva do que foi o congelamento, né, e a prisão dessas poupanças na época do Collor. Então, você se conecta com isso. Então, quando você cria nessas questões, você se conecta à realidade. Isso que é o importante aqui. Sempre lembrar que a fake news ela vai se conectar a essas questões específicas. E aí o Lula tem trabalhado de uma forma e o Bolsonaro tem se aproveitado, talvez melhor, de toda uma história que a mídia tradicional teve ao longo do tempo com o Lula e que agora, de certa forma, né, até para concluir agora de vez, que a mídia tradicional hoje tem se arrependido, né? Então, hoje, por exemplo, nessa semana que a gente teve o debate da Bandeirantes e o Moro esteve presente com o Bolsonaro. Então, a gente viu na mídia tradicional várias pessoas incomodadas com isso e se demonstrando, né? O Merval Pereira, por exemplo, se demonstrando enganados pelo Moro durante todos esses anos. E aí a gente percebe que hoje a gente vê eles arrependidos e que entendem enganados. Só que eles não dão, hoje, que eles têm esse espaço, sempre tiveram, o mesmo tratamento para esse momento de fui enganado, o Lula teve esse prejuízo, do que eles davam no o Lula é culpado, o Lula é um ladrão. Então, a gente percebe que há dois pesos e duas medidas quando o assunto é defender ou não uma coisa feita errada no passado. Outra coisa, Dudu, além de todo esse ataque que teve, esse imaginário popular que ficou contra o PT e contra o Lula, também a mídia, durante os anos petistas, negava os feitos do governo. Né? Vamos lembrar, eles foram contra a lei de cotas na época. Coisas assim que aconteceram de positivo, por exemplo, na economia, não era por causa do governo, era por causa de commodities, de coisas externas ao governo. Então, você chegar hoje e assumir que Lula tem um legado, né, não casa muito com a história que eles divulgaram durante anos. Luísa. Acrescentando o que o Eduardo falou sobre a lembrança dos governos, me parece, pelo menos, que a campanha do Bolsonaro vem sendo mais efetiva do que a de Lula no que diz respeito à manutenção dessa lembrança. Pelo menos no que a gente pode observar nos números das pesquisas, né? A campanha tem pelo menos ajudado a melhorar ou a despiorar a lembrança do governo Bolsonaro, nessa lembrança recente, já que os números dele estão melhorando, né? Com o avançar da campanha na televisão, nas ruas, enfim. No caso de Lula, que essa lembrança do governo é mais antiga, me parece que a campanha não tem sido tão efetiva em combater essa lembrança negativa, né, que foi, como já foi discutido aqui por vocês, foi muito
incentivada pela própria imprensa, pela própria mídia, enfim. Porque a gente observa que os números de Lula eram muito superiores antes do início da campanha na televisão. E à medida que a campanha foi se desenrolando, esses números foram abaixando e agora estamos aí numa situação de quase empate, né? Uma diminuição bem grande da diferença entre um e outro. Já no que diz respeito às redes sociais, eu queria trazer aqui algumas estratégias que têm sido observadas, sobretudo na campanha bolsonarista, né? Conteúdos que vêm sendo proibidos pela justiça, que a justiça tem solicitado a remoção, enfim, esses conteúdos eles têm sido rapidamente publicados em dezenas, centenas de perfis diferentes, o que vem tornando o trabalho da justiça quase impossível nessa eleição. Então, essa eleição, esse aspecto das redes sociais, essa estratégia vem sendo muito utilizada, assim, sobretudo entre os bolsonaristas. E ela vem sendo utilizada muito em razão desse caráter multiplataforma da desinformação e por toda uma rede profissional de produção e de circulação dessa desinformação. É interessante a gente observar como essa rede ela vem sendo articulada. São agentes e grupos organizados que geralmente sabem o tipo, o tom e os horários convenientes para soltar determinadas mensagens sem autoria em uma plataforma, e isso acabar repercutindo em outras, justamente pela força dessa viralização, né, desse contágio. Depois, usuários engajados, eles costumam ser ativados e eles são articulados em diversas plataformas e isso acaba colocando o conteúdo para frente. Figuras públicas muito influentes também entram nessa dinâmica, porque elas estimulam explicitamente alguns ataques, campanhas negativas, né, direcionadas a adversários, o que acaba alimentando essa dinâmica de desinformação e encorajando a mesma atitude por parte dos seguidores, né? E também, consequentemente, legitimando ideias equivocadas, né, ideias distorcidas de todos os tipos. Então, o uso de diversas plataformas nessa eleição vem mantendo o conteúdo em circulação. No primeiro turno, a gente pôde ver como vídeos publicados primeiro no TikTok, no Quai, eles foram reproduzidos milhões de vezes em outras plataformas como YouTube e Twitter, o que acaba aumentando o alcance. Enfim, nessa eleição a gente tem esse aspecto, né, esse funcionamento muito ágil e muito multifacetado da desinformação, que tem dificultado esse enfrentamento de forma mais ampla, inclusive pela justiça. Continuando, o TSE prometeu rigor e celeridade na coibição das notícias falsas. Todavia, ele não parece ter conseguido ser mais rápido do que as próprias notícias. Como vocês percebem a atuação da Justiça e quais os aprendizados e propostas para os próximos anos? Bom, em fevereiro desse ano, o TSE firmou aquele acordo com as plataformas digitais para adotar medidas de combate à desinformação, né? Então, esse acordo ele foi entendido na época, né, como o TSE avançando ao se aproximar das plataformas e tentar ali desenhar uma estrutura de combate às fake news, né? Entretanto, a gente viu que o problema é muito mais grave, primeiro porque as fake news hoje em dia já são parte, né, já fazem parte do repertório dos candidatos, das estratégias, né, na utilização na campanha. E segundo, que também existe uma produção dessas fake news em diversos setores. Então, ainda que esses acordos tenham forçado redes sociais a pelo menos tentar conter uma parte desse volume de fake news, aquilo que ainda não tem moderação por parte das plataformas está tendo alto engajamento. E esses conteúdos que continuam sem moderação, eles acabam também variando de plataforma para plataforma, porque o Twitter, por exemplo, ele não modera desinformação de candidato contra candidato, ele só faz mediante a ordem judicial. Então, com a limitação pelas próprias regras das plataformas e com ações que enfim, já foi muito discutido, que vêm sendo insuficientes,
Uma outra via que vem sendo explorada para combater esse tipo de informação é a via judicial, mas que também tem suas limitações, porque pode uma decisão judicial, enfim, que seja questionada, pode acabar gerando efeitos colaterais. Uma dessas limitações, um desses efeitos colaterais, eu vou trazer aqui um exemplo, pode ser observado quando a Justiça Eleitoral determinou a suspensão do conteúdo do bolsonarista, o deputado que foi eleito Nicolas Ferreira, o deputado mais votado no país, né, no primeiro turno dessa eleição. E ele respondeu dizendo que o TSE ainda não consegue fazer as pessoas desverem. Ele quis dizer que até que o post saia do ar é suficiente para que o conteúdo seja reproduzido para milhões de pessoas. Então, além dessa rápida circulação de desinformação, que vem sendo impulsionada por esse caráter multiplataforma, que vem dificultando a efetividade dessas ações judiciais, tem outras estratégias em circulação. Eles respondem, uma dessas estratégias é responder às decisões do TSE para a remoção de conteúdos, publicando novos posts, novos vídeos que noticiam essa decisão, repetindo o argumento vetado. Então, a Jovem Pan faz muito isso. Assim que sai a decisão, eles fazem um novo post acusando a justiça de censura e incluem a informação que tinha sido proibida, geralmente no título ou na imagem desse post. Então, vem sendo desenvolvidas uma série de estratégias, né, por parte desse grupo para tentar driblar esse gap entre a publicação na rede social, a decisão do TSE e a suspensão desse conteúdo nas redes. Então, essa tem sido uma dificuldade bem forte nessa eleição, e a gente tem que acompanhar como que vai ser agora até o final desse segundo turno. Pois é, quando a gente pensa no que aconteceu e no que tem acontecido, assim, em 2018 foi um fracasso. Realmente o TSE não teve condições, não teve habilidade de atuar contra as notícias falsas, né? A gente percebe isso, é muito evidente. Mas em 2022 as coisas melhoraram um pouco, mas ainda não chegou no patamar que a gente gostaria, né? A gente percebe que o TSE tem muita dificuldade de coibir, né? A gente sabe, por exemplo, que se tem muita informação, eles têm muito contato, quando eles firmam os acordos com as plataformas, como a Luísa falou, eles acabam ganhando acesso e atuando nessas plataformas diretamente, ajudando com elas, né? Jogando junto delas, mas ainda não há velocidade necessária. E aí é importante a gente pensar aqui o seguinte, né? Qual o problema disso aqui tudo? O problema é que, uma vez que a fake news sai e alcança as pessoas, o estrago dela está feito. O problema dela está feito. Então, você tem que tentar limitar ao máximo esse alcance. Você não vai limitar ele antes de acontecer. Isso aqui a gente não está nem discutindo. A gente não parte desse princípio. Ninguém está falando aqui de censura. O problema é que você tem que pensar a regulação com os danos que ele vai causar. É uma mitigação de danos. E o TSE não tem feito essa mitigação de forma correta. Ele não tem conseguido limitar o alcance dessas notícias falsas a tempo. A gente pode pensar aqui que existiram 2 momentos em que eles tiveram vislumbres de que eles talvez começassem a mudar a forma deles de atuar. A primeira foi no final do primeiro turno, quando houve a notícia falsa sobre o Lula ter um pacto com Satanás. Logo no finalzinho do primeiro turno, até no momento ali que iria começar a não poder ter propaganda eleitoral, começou a rolar isso e rapidamente o TSE abafou, né, e atuou de forma direta, retirando do ar, retirando post, retirando perfil, atuando de uma forma rápida para reduzir esses danos. O segundo ponto foi no caso das meninas venezuelanas, e aqui a gente não é que foi uma notícia falsa ou uma notícia verdadeira. Aqui o ponto é, uma vez que o TSE entendeu como uma notícia falsa, ele fez rapidamente. Se a gente pensar o tempo, foi um tempo muito curto, foi muito rápido, foi uma questão de 1 ou 2 dias que eles já limitaram essa notícia de circular. Então, a questão principal que a gente percebe aqui é preciso celeridade. Para trabalhar contra as fake news, é preciso celeridade. E não estamos vendo isso.
E se não estamos vendo isso, a atuação tem que ser de uma forma diferente. O ônus de se atuar com notícias falsas, o ônus de ser pego por notícia falsa tem que ser maior do que o bônus. Ou pelo menos o ônus tem que retirar todo o bônus. E isso não tem. Então, assim, a gente percebe que o que fica para os próximos anos a gente precisa fazer com que as fake news não valham a pena. Ou pelo menos reduzir essa questão. Qual é o problema aqui? O problema é que hoje a discussão que se faz é uma discussão muito complicada. Porque a discussão que se faz ok, então vamos fazer o seguinte, quem for pego com fake news vai perder o seu mandato. Então, por exemplo, nós temos hoje, né, vamos usar como exemplo o Janones, né, o André Janones, que está apoiando o Lula e que está sendo, né, processado na Câmara por notícias falsas, por propagar notícias falsas. E na própria ação, eles falam sobre bolsonaristas que também fazem esse tipo de ação, de notícias falsas. Mas, se nós percebermos, somente o André Janones está sendo processado. A ação fala de Eduardo Bolsonaro, fala de Carla Zambelli, fala de Bia Kicis, e nenhum dos bolsonaristas está sendo processado, e com acusações e ameaças e processos de perderem seus mandatos. Então, é muito complicado se a gente pensar hoje... Processado na Câmara, né, Dudu? Isso, processado na Câmara. Não necessariamente pela Justiça. Não necessariamente isso. Agora a gente não está falando da Justiça, né? A gente está falando na Câmara. Estão sendo processados, né, pensando em retirar o cargo do Janones, né, ele perder o mandato. Isso vai ser muito complicado, por quê? Porque a gente pode entrar numa lógica como se entrou na época da pedalada fiscal da Dilma. Todo mundo faz, mas quando eu tenho um antagonista meu, ou um adversário meu no poder, né, no poder que tem essa atuação para me empichar, ou para me dar um golpe, isso é ativado. Então, é muito arriscado a gente entrar nessa discussão que você está citando hoje, de se falar que quem vai fazer fake news vai perder o mandato. Porque a chance da gente ter uma caça às bruxas de deputados e deputadas, porque disse que eram notícias falsas, é muito grande. E a gente pode ter, né, a reprodução disso que aconteceu com a Dilma. Vários golpes para se limitar e limar a oposição. Então, isso é muito delicado. A saída é difícil, mas eu acho que hoje a gente parte pelo próprio TSE. É o TSE quem tem que atuar melhor. O TSE tem que regular melhor, o TSE precisa ser mais rápido, mais célere, mais eficiente contra a notícia falsa. Não dá para demorar 2, 3 meses. Não dá para demorar 3 semanas uma notícia falsa. Tem que ser mais rápido. E se não for possível ser mais rápido, que a punição venha para o ano seguinte. Então, ok, que seja o TSE quem vai diminuir, se fosse o caso, que seja o TSE quem vai dar a inelegibilidade. Mas isso não pode vir à mão da Câmara. Senão a gente entra numa caça aos bruxos. O TSE vai ter que atuar nisso. Seria mais ou menos como se fosse um julgamento das chapas, se as chapas foram aprovadas ou não. Mas é uma discussão que a gente precisa melhorar muito o Código Eleitoral para a gente poder discutir sobre como seria isso de fato. Mas é muito difícil a gente ter uma afirmação de como vai ser. Mas hoje, eu acho que passa muito mais por uma discussão no TSE do que na Câmara dos Deputados. Eu pensei assim, uma das soluções, pelo menos foi o que encontraram nos Estados Unidos, é tirar os caras das redes. Parece que até aqui que é fácil identificar de onde saem as fake news. A campanha do Lula mesmo identificou mais de 40 perfis e entregou para a Justiça. O que a Justiça fez com isso? Por enquanto, nada. Quer dizer, está investigando, mas aí vai tirar o Twitter da Bia Kicis, da Carla Zambelli? Ou qualquer outra rede para ela se manifestar? Não sei. Pois é, uma das reclamações, né, que quando saiu em fevereiro desse ano esse acordo do TSE com as plataformas é de que as medidas seriam insuficientes e estariam também aquém das que vêm sendo tomadas em outros países, como você citou nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o YouTube, por exemplo,
limitou a recomendação de vídeos que buscavam enganar eleitores ou que apresentavam informações falsas, aplicou suspensões temporárias a canais de desinformação sobre a eleição americana, enfim, isso nos Estados Unidos, nas eleições de 2020. Então, quando saiu o acordo esse ano aqui no Brasil, muitos analistas, muitos pesquisadores acharam que, sim, as medidas estavam aquém, as recomendações estavam aquém do que vem sendo observado internacionalmente. E, assim, não existe uma solução única, o que eu queria acrescentar aqui é que não existe uma solução única para essa questão nas redes sociais, né? Nós vemos diferentes soluções regulatórias que estão surgindo em muitos países. A gente começou discutindo o projeto das fake news, né, o PL 2630, como se fosse resolver, como se fosse achar uma solução para as fake news, mas a gente viu que o problema da desinformação está ligado a uma série de outros fatores, inclusive você não vai ter uma única solução, porque você está lidando com um ecossistema. Então, dentro desse debate da desinformação, a gente pode olhar sobre vários aspectos, como, por exemplo, o problema do jornalismo, da remuneração, da sustentabilidade do jornalismo, como uma área em si. Você pode observar o problema da moderação de conteúdo pelas plataformas. Tem também a discussão sobre o Estado, sobre o papel do Estado nessa moderação. Sabemos que as lideranças políticas são muito importantes para esse processo de propaganda e desinformação. Então, o que fazer em relação a essas pessoas, a tutelar essas pessoas? Seria só papel das empresas, o papel do Estado também, acredita-se, também é um papel do Estado. Também tem toda uma discussão sobre responsabilização e investigação, uma pressão que existe para coletar cada vez mais dados das pessoas, para controlar o comportamento das pessoas na internet, combater situações de anonimato, enfim. E também uma discussão sobre o desenho, né, por fim, e a arquitetura das próprias plataformas, né? Dizer que uma plataforma pode ou não pode funcionar assim, seria papel da regulação fazer isso ou não? Enfim, são questões que permanecem em aberto, né? Nós temos visto essa medida, né, de obrigar as plataformas a remover o conteúdo nocivo, que também mobiliza um debate em torno da liberdade de expressão, direito de liberdade da expressão, um debate que não está resolvido também. Inclusive, eu li em algum lugar, que eu não me lembro agora, alguém chamando de comorbidade desse debate, porque, de fato, é um ponto muito sensível, né? E a gente tendo que resolver esse problema da desinformação, que, como a gente já discutiu aqui, vem afetando diretamente o processo eleitoral, mas que também está totalmente ligado a essa ideia de liberdade de expressão em um país que não resolveu essa cultura e esse direito à liberdade da expressão. Isso tudo ainda está em debate, em aberto, não temos um consenso. O mais importante aqui, que eu acho que esse é a principal discussão nossa, é a gente precisa limitar os efeitos da fake news. E aí o ponto é como limitar os efeitos da fake news. Hoje o TSE não consegue resolver isso. Hoje o TSE não está atuando de uma forma boa para reduzir e mitigar danos. Não está fazendo de uma forma eficaz. Então a gente precisa rever isso, pensar nisso. Mas é uma questão que envolve empresas, né? Ou seja, envolve o aspecto privado, envolve o público, né? Porque envolve o Estado, envolve também as pessoas, envolvem as instituições. Então, é muito abrangente, é muito amplo, e a gente precisa avaliar essas questões de uma forma muito delicada e com muita calma, né? Mas, se a gente pode pensar, vamos dizer, para finalizar, no aprendizado, o aprendizado que fica a gente ainda está lento demais. A gente está demorando demais para tomar as decisões. E as decisões precisam ser feitas durante o período eleitoral de uma forma mais rápida. Ou, se não for ser tão rápido, que seja eficiente depois. Que haja uma punição pelo que você fez. Para quê? Para criar nas pessoas, para o futuro, que há um preço a se pagar. E aí esse é o ponto da fake news. A gente não pode limitar ela antes, mas a gente pode colocar um preço a se pagar tão alto por agir com a fake news que as pessoas vão pensar duas vezes se vale a pena passar essa fronteira.
Então, a questão aqui é, o preço não está alto, o preço está baixo porque não tem preço hoje. Hoje não tem custo. Então, é muito tranquilo hoje passar essa barreira da notícia verdadeira para a notícia falsa. A gente não pode continuar assim. Boa. Chegamos ao final do nosso episódio sobre fake news. Quero agradecer Luiz e Eduardo por mais uma parceria. Obrigada, André. Obrigada, Eduardo. Foi ótimo conversar com vocês hoje. Obrigado, André. Obrigado, Luísa. É sempre bom conversar com a Luísa, que é uma pessoa que eu ouço muito sobre o tema, porque eu sei que ela conhece demais, e eu estou esperando ansiosamente o próximo episódio sobre isso, para a gente debater mais uma vez sobre esse tema e ouvi-la mais uma vez sobre isso. Não esqueçam de acessar nossas redes sociais e compartilhar nosso podcast. Lembrando também, quem puder contribuir, benfeitoria.com/manchetômetro. Toda ajuda é muito bem-vinda. Para quem acompanhou até o final, muito obrigado e até o próximo episódio.